O santo do dia 3 de outubro. Hoje vamos conhecer a história dos protomártires do Brasil, 30 mártires que deram suas vidas ao amor do Evangelho, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de outubro. O catálogo dos mártires da Igreja inclui, além nos que sofreram perseguições do mundo pagão, também outros que deram a vida para se manifestarem fiéis à Igreja Católica e ao catolicismo, ao Romano Pontífice, o Santo Padre o Papa. Vítimas de cristãos contra outros cristãos, devido por interpretações doutrinárias. Este é o contexto da guerra religiosa que ensanguentaram a Europa e os países por elas colonizados entre o século XVI, no ano de 1500, e o século XVII, no ano de 1600. A história do martírio do padre André Salvrial, do padre Ambrósio Francisco Ferrez, leigo Mateus Moreira, dos seus 27 companheiros beatificados pelo Santo Padre São João Paulo II, em 5 de março do ano 2000, no século XXI. Deve ser vista também neste horizonte a evangelização no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste do Brasil, teve início em 1597, no século XVI, com a catequese dos índios, com a formação das primeiras comunidades cristãs católicas por missionários jesuítas, padres diocesanos, vindo do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, aconteceram desembarques de franceses, holandeses naquela terra, com a intenção de expulsar os portugueses dos lugares colonizados. Em 1630, no século XVII, os holandeses conseguiram, no seu intento, estabelecer-se na região nordeste do Brasil. Eles, de confissões calvinistas, acompanhados de seus pastores, determinaram um forte conflito na até então pacífica arte devido restrições de liberdade de cultos aos católicos, que eram perseguidos a partir daquele momento. Neste contexto ocorreu o martírio dos beatos considerados presentes na causa. A primeira ocorreu em 16 de julho de 1645, no século XVII. Cunhou-se na capela de Nossa Senhora da Purificação das Velas, oficiada pelo padre André Severa. A segunda ocorreu no dia 3 de outubro do mesmo ano, em Uruguaçu, na paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, sob a direção do padre Ambrósio Francisco Ferró. O padre André Soveral, pároco, cunhou-se, nasceu após a volta de 1572, no século XVI. Em São Vicente, na ilha de Junto de 21, ingressou na Companhia de Jesus, tornando-se estudos. Foi enviado para Olinda, em Pernambuco, centro missionário da catequese dos índios e de toda vasta região. A partir de 1607, no século XVII, depois de deixar os jesuítas, encontraram como membros do clero diocesano Paróquio Cunhal na época do martírio e tinha 73 anos. No domingo 16 de julho de 1645, enquanto celebrava missa na capela local, Jacó Rabé apareceu anunciando importantes comunicações das autoridades governamentais
logo após a consagração a um grupo de soldados holandeses com os índios das tribos Tabuás e Potiguar. Reboque, todos armados, invadiu o local sagrado, trancou suas portas e atacou ferozmente os fiéis indefesos. O padre André Severo, forçado a interromper a celebração, conseguiu cantar as orações dos moribundos como fiéis, e todos foram massacrados à espada, exceto 5 fiéis portugueses, que foram feitos reféns. Os assassinos saquearam os cadáveres de roupas, objetos de tais fizeram, e os católicos mortos em Canhal eram ao todo mais de 70, mais um só sabe o nome do pároco de leigo Domingos Carvalho. Segundo o momento do martírio ocorreu em cerca de 3 meses depois de 3 de outubro de 1645, no século XVII, em Uruaçu. Tomados pelo terror dos que aconteceu, Cunhal, os católicos de Natal tentaram encontrar segurança em abrigos improvisados, mas em vão. Presos juntamente com seu pároco, o padre Ambrósio Francisco Ferro, foram transferidos para Uruaçu, aonde os soldados holandeses, cerca de 200 índios, esperavam sob o comando do cacique Antônio Palparos, que, convertido ao protestantismo calvinista, havia uma verdadeira aversão aos católicos. Os fiéis e seus párocos foram horrivelmente torturados e deixados para morrer em mutilações desumanas, que até mesmo cronistas da época teve terror de descrever os detalhes. Os números dos fiéis assassinados por sua fé em 16 de julho e 3 de outubro de 1645, no século XVII, é para quase uma sólida população de martírio, que manifestou imediatamente apenas 30 poderem ser identificados com certeza por seguinte: os 2 mártires, Cunhal, o padre André, pároco, Damílio Carvalho, e 28 mártires de Uruaçu, o padre Ambrósio Francisco Ferro, pároco da diocese, Antônio Vilas Jovem, José Perto de Semoré, Francisco Abbas Moré, Diogo Ferreira Mérez, João Losto Navarro, Antônio Vilela Cid Moré, Estevão Machado Miranda, Vicente de Souza Pereira, Francisco Mendes Pereira Serimó, João da Silveira, Simão Correia, Antônio Barné, Mateus Moreira, João Martins, Manuel Rodrigues, a esposa de Manuel Rodrigues e 7 jovens companheiros de João Martins, a filha de Antônio Vilela, a filha de Francisco Dias e suas filhas, que estavam marchando de Miranda. Os relatos mais antigos, dolorosos acontecimentos, foi escrito 20 dias após o massacre de Uruaçu. No breve, verdadeiro, autêntico relatos das últimas trinais crueldades por holandeses usando contra os habitantes de Rio Grande, lobo curados por outra vez, através de uma tradição interrupta, memória do martírio chegou aos nossos dias.
No entanto, foi apenas o início do século XX que compreensão da motivação religiosa em torno dos martírios do Rio Grande do Norte se intensificou e começaram a ser feitas considerações, decretos sobre a possibilidade de iniciar o processo de beatificação. Surgiram, portanto, a publicações de novas credenciais, características históricas, organização de peregrinações aos lugares do martírio, celebração de congressos para comemorar os 300 anos do martírio. O processo propriamente dito foi iniciado em 1989, no século XX, pelo terceiro arcebispo de Natal, Monsenhor Alaí Milar Fernandes Melo. Nível esta causa foi concedido pela Santa Sé em 16 de julho de 1989, no século XX. Enquanto isso, em 13 de outubro de 1991, no século XX, o Santo Padre João Paulo II, durante a homilia na missa de encerramento do 12º Congresso Eucarístico Nacional em Natal, em sua referência testemunho do martírio dos leigos, Mateus Moreira deu mais impulso à causa, que o inquérito diocesano ocorreu no mês de maio de 1994, no século XX. Na Cúria Metropolitana de Natal, em 25 de novembro do mesmo ano de 1994, no século XX, a Congregação para a Causa dos Santos reconheceu a sua validade jurídica com o decreto. A posição super mártire foi submetida com resultado favorável ao julgamento dos consultores históricos em 28 de outubro de 1997, no século XX. Posteriormente, em 23 de junho de 1998, no século XX, consultores teológicos expressaram a sua opinião positivamente aos leigos mártires e os cardeais e aos bispos na sessão ordinária do dia 10 de novembro de 1998, no século XX. Reconheceram-se os servos de Deus e foram mortos ordos fidei. Em 21 de dezembro de 1998, no século XX, o Papa João Paulo II promulgou o decreto sobre os martírios dos 20 servos de Deus por beatificação na Praça de São Pedro durante a grande jubileu do ano 2000, no domingo de 5 de março. Recentemente, surgiram interesses populares às novas iniciativas de autorização a todas as conferências episcopal brasileira para a esperada canonização dos beatos mártires do Rio Grande do Norte. Posteriormente, ao geral, a Ordem dos Frades Menores recebeu os atos da tarefa de autorização prévia da Congregação para as Causas dos Santos elaborar específicos cruéis dos que apenas educaram por milagres específicos. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de outubro, dia que a Igreja celebra os protomártires do Brasil.